O João pergunta por que escolheu como vice alguém sem muita visibilidade? No que ele pode agregar? É serviço. Eu acho que assim, quem tem que ficar muito visível sou eu. E eu sou um pré-candidato a presidente. Né? Eu acho que quem tem que ser um vice? Tem que ser uma pessoa com uma personalidade complementar à sua, com um perfil complementar ao meu, que tenha características que complementam, estou sendo redundante, mas que complementam as minhas. Quais são as duas maiores preocupações do eleitor hoje? Se eu for falar em termos... Porque assim, posso falar porque eu escolhi o Haroldo? Porque eu adorei o Haroldo. Foi só isso. A escolha foi tipo, gostei de você. E por que você gostou dele? Porque ele é um fofo e ele é um... De verdade. Posso contar um momento? Pode. O Haroldo, eu já tava de olho nele. Assim, tava de olho nele no Busnello. Os dois estão filiados ao nosso partido. O Busnello foi sniper do BOPE, um homem inteligente, só que ele é nosso pré-candidato ao governo do Rio. O Haroldo era nosso pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Também veio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só que são perfis diferentes. Estava no Rio Grande do Sul. Tava lá naquele friozinho, vi um discurso dele, um homem muito formal, muito educado, foi bolsonarista, deixou de ser bolsonarista. Tem uma filha que me apresentou, conhece o Renan, filha de 29 anos, que é uma veterinária cachorreira, tem muito cachorro. Ele é um homem que cuida de dezenas de cachorrinhos na casa dele, que ele chama de meus pet filhos. Um fofo, eu juro pra você, o Haroldo é um fofo. Aí eu tô num palco, falando minhas atrocidades lá no palco, o Haroldo ajuda a me corrigir de maneira muito elegante, saca uma medalha que ele ganhou, olha o prêmio que ele ganhou de bravura do Rio Grande do Sul. Uma mulher estava sendo sequestrada, ele como policial se oferece para tomar o lugar da mulher pro sequestrador, e aí o sequestrador entrega a mulher, fica com ele de refém, e ele convence o sequestrador na conversa a se entregar, e o sequestrador se entregou, e aí ele ganhou essa medalha de bravura. Ele pega a medalha de bravura que ele deu por um caso incrível e me dá, na frente de todo mundo, fala: Renan, isso é para vou compartilhar minha medalha com você. Eu falei: mas eu não mereço isso, Haroldo. Não, você é o jovem que nos guia. Eu falei: cara, é ele. É ele. Então você caiu na conversinha mole dele. Quando caí, é um vovô sedutor. Esse é um vovô sedutor pra seduzir as vovós bolsonaristas, não tem nada melhor. Olha o que ele fala. Ué, mas não é verdade, ele é um vovô sedutor. Vamos voltar aqui para... Você tem mais perguntas aí, Tem mais Guga? perguntas, mas eu tenho uma aqui também. Renan, você, no dia 6 de outubro, eleito presidente da República, como lidar com o Congresso brasileiro, com as várias divergências e tudo mais? Como é que você vê esse cenário? Eu tenho eu tenho uma experiência muito grande no impeachment da Dilma e em ter acompanhado de perto as reformas do governo Temer. Eu ajudei muito na PEC do teto, vi nas entranhas como funcionou a passagem da PEC do teto. E também na época do impeachment da Dilma, tinha as reuniões com bancadas. Então eu tenho alguma experiência nisso. E o Kim também. O Kim é um dos deputados mais prolíficos do Congresso Nacional. Aprova projeto. É uma máquina, Mara. Não temos que reconhecer que o menino é uma máquina. A gente fala, repete isso aqui com uma certa... O moleque é uma máquina de trabalhar. Passou do IPVA ontem. O moleque é uma máquina. Eu não sei o que dizer com aquilo lá. Eu nem mereço ser amigo desse cara. Não sei porque esse cara anda comigo na rua. Me sinto um idiota. Ele é o máximo. E aí, a experiência nos diz alguma coisa. Não é todo mundo que é bandido, primeira coisa. Não é todo mundo que quer ser cooptado. Existe um trabalho de paciência, de construção de relações. O Brasil é um país do famoso homem cordial. Nós temos que construir relações, e nós vamos construir com lideranças e com os próprios deputados. E eu vou propor para os deputados que é possível ganhar muito estando apoiando o nosso governo, sem ser um ganho pecuniário, que é o que nós estamos oferecendo. Venha ganhar politicamente conosco. E nós vamos também adotar uma estratégia que ela é muito transparente. Essa aqui eu quero fazer. Essa é uma proposição de uma revolução no campo político brasileiro. Nós vamos falar com os partidos políticos que querem compor governo conosco. Tá aqui, solte uma resolução pelo seu partido, apoiando a agenda que venceu a eleição. Porque eu venci a eleição presidencial, certo? Venci dia 6 de outubro. Depois no segundo turno, né? Sim. Gostei que você colocou 6 de outubro, você é tão otimista. Pode vencer no primeiro. Venci já no primeiro turno e tal. Já assumi não, estou ali na transição. Qual foi o tema que venceu? Olha, combate ao crime organizado, uma reforma fiscal, reforma de competitividade, construção de uma cadeia produtiva das terras raras, realinhamento internacional do ponto de vista da política externa. Tá aqui, os 14 passos de um Brasil livre, né? Tá lá. Subscreva o partido, Kassab, subscreve, sua bancada vai votar com isso e venha construir governo conosco. E as pessoas que você quiser nomear conosco, desde que não seja um bandido, desde que não estava em trancoso com o Vorcaro, me traga, vamos tocar este programa que você subscreveu. Vamos fazer uma aliança com todo mundo subscrevendo o programa? Subscreve o programa publicamente, mas não de boca, numa resolução vinculante às bancadas. Pronto, tá todo mundo vinculado a isso.
Sabe quem faz isso? Regimes parlamentaristas quando formam maioria. Eles subscrevem uma agenda e formam maioria e formam um governo. Como nós temos um governo disfuncional, em que o presidente ganha a eleição e ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é no parlamento, então vamos fingir que estamos no parlamentarismo. E vamos estar aqui, ó. Essa aqui é a agenda que ganhou, subscrevam e venham formar maioria comigo. E aí, venham formar maioria comigo. Esse é o jogo que eu quero. Porque vai precisar ser muito transparente, porque mesmo os homens do Centrão sabem que o Brasil está quebrado e que o modelo, assim, o carrapato já ficou muito maior que o boi. E o boi tá morrendo. O boi é o Brasil. O Brasil ele não tá aguentando. Então eles vão precisar ceder. E Mara, olha só, você sabe, eles cedem. Governo Collor já começou fazendo PEC reformando a Constituição de 88, em 90. Governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique, ao longo, o governo Fernando Henrique foi inteiro de reformas. O governo Lula não foi um governo reformista, sejamos sinceros. O governo Temer, reforma. Aí esperavam que o governo Bolsonaro fosse um governo de reformas, ele não fez. Mas o próprio, vamos botar aqui, o sistema sabe que para ele continuar vivo, ele não pode matar o hospedeiro dele. Então, há um momento em que está aberta uma janela para reformas. E um cara como eu, tendo ganhado a eleição, eles sabem que o momento é esse. As perguntas aqui, a gente tem perguntas pelo WhatsApp, tá bombando. O Pedro Henrique, ele pergunta pro Renan o que ele acha do que pode melhorar no ensino público do país, né? E qual que é a tua fórmula? A primeira coisa, é que muita coisa, assim, não... Tá tudo errado, né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Reinstituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem com 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º no país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Ah, que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular. Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque eis aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, elas têm uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, não consegue nem olhar e o desempenho do meu filho? Será que meu filho tá sendo alfabetizado a contento? Será que ele tá tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que tá ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. Aqui, no fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno. O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso.
E eu tô só falando de educação básica, tá? Vitor Dias pergunta, pode perguntar para o Renan qual a opinião dele sobre as bets e se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho essa uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre, muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, bom, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Mas a pessoa tá... Não, a pessoa está viciada. Igual fala, pô, o crack nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso. Importante também você participar pelo WhatsApp da My News VIP FM 90,9, é o 0 operadora 11 91252 9090. Nós estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, né, aqui no almoço do My News desta quinta-feira. Em São Paulo é feriado, em todo o Brasil, um dia útil. A gente está aqui com Renan Santos. Não há mais perguntas dos internautas, tem bastante coisa por aqui, vamos ver aqui. Gostaria de perguntar ao Renan Santos, há um tempo que ela ouviu falar, né, sobre retirar a câmera das fardas dos policiais. Ela quer saber a sua opinião em relação a isso. Eu não acho isso uma política pública funcional. Por mais que de um lado nós tenhamos algum grau de violência policial que tem que ser coibida, do outro nós temos uma guerra, e esta guerra nesse instante está sendo vencida pelo outro lado. Eu acho que isso é pelo menos na guerra que nós temos que combater contra o crime, nós temos que ter as polícias trabalhando com o apoio do Estado. E o que o policial se ressente se ele, no exercício da lei, trabalhando na rua, se colocando em risco, se ele mata de maneira correta, vamos botar aqui uma operação policial, ele matou um bandido, o Estado sequer oferece assistência jurídica para ele. Se ele morre, o Estado sequer oferece do outro lado, vamos dizer, a pensão que a viúva tem que receber a tempo. Às vezes uma viúva demora 1 ano para receber uma pensão, é uma demora gigantesca. O que ele só vê do outro lado é o Estado criando um discurso de que o policial está sendo violento a todo custo, que é uma truculência policial como uma constante, o que não é verdade. Existem exceções em tudo. O próprio bandido é uma exceção dentro daquilo que a gente chama de sociedade brasileira, e o policial comum se sente o tempo todo assim, não entendi, eu sou um bandido, se eu morrer não recebo a pensão, se eu tenho uma ocorrência, eu tenho que pagar pelo meu próprio advogado, às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil, e ele é um trabalhador pobre, no fim do dia o policial, ele sente que a balança pesou pro outro lado. Eu acho que a gente tem que equilibrar essa balança. Eu quero chegar no momento em que as polícias usem as câmeras. Mas este momento é um momento que, infelizmente, está muito desproporcional. Eu quero ver um país funcional em que os policiais façam ocorrências normais e não que vivam permanentemente em guerra. E a questão é a permanência da guerra. Renan, o super-herói aposentado, ele está aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é, Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim, assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF.
Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças pra barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelos Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favor, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma pra isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças pra isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade, são dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da Missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.